Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast e canal de Rumenologia. Hoje eu tenho a presença ilustre do meu amigo, Dr. Gustavo Durante Cruz, que atualmente trabalha na Lendo Lakes, né? Uma divisão aí, na verdade, uma divisão purina, né? E é um enorme prazer receber o Gustavo aqui no nosso canal. O Gustavo e eu, a gente tem uma história longa juntos, né? Ele vai contar um pouco aí, né, da onde ele veio, como ele chegou até onde ele chegou. E somos formados na mesma turma, na zootecnia, na Unesp de Botucatu, há longínquos 15 anos atrás. Faz tempo, hein? Então, Gustavo, assim, muito tempo a gente está programando esse papo. Muito obrigado pela disponibilidade, né, para conversar comigo e com os nossos ouvintes aqui no canal de Ruminologia. Vou pedir que você dê as boas-vindas, se apresente e fique à vontade. Obrigado, Danilo. Olá, pessoal. Como o Danilo falou, eu sou o Gustavo. Eu moro aqui em San José, na Califórnia. Eu trabalho na Land O'Lakes, é a empresa mãe daqui da marca Purina. Então, eu estou no setor da Purina Nutrição Animal, na unidade de negócio, né? E eu, como o Danilo falou, sou formado em zootecnia em Botucatu em 2005. A gente se formou, né? Começamos em 2001, faz tempo já. E mudei para cá fazer meu estágio obrigatório e por aqui eu fiquei. Não vou entrar em detalhe muita coisa aí, toda a carreira, também não tem carreira minha, não é tão ilustre assim como o Danilo falou, né? É muito brute force aqui que a gente vai fazendo as coisas, mas eu estou aqui mexendo na parte minha posição atual é cientista, mas eu estou mais na parte da cadeia, no supply chain que fala, né? Eu trabalho bastante com a parte interna da empresa, a parte de logística, de formulação de produto, a parte de banco de dados internos também, de preço de produto, de comportamento do cliente nosso que está comprando. Então, eu tenho um monte de coisa que eu acabo fazendo. Eu mexo com a parte de labeling também, que é a parte de especificação dos produtos, como é que usa os produtos nossos e várias coisas que eu mexo. E uma das partes que eu estou envolvido, que vai ser o tópico da nossa discussão de hoje, eu agradeço o Danilo aí pela paciência, porque realmente o Covid aqui atrapalhou bastante a empresa na parte de logística de ingrediente, então eu não estava com uma cabeça boa para conversar, minha cabeça estava muito, estava cansado e não ia dar certo, não ia ser uma conversa produtiva. Mas o foco de hoje vai ser em relação à tecnologia, de ruminologia de precisão. Eu vou tentar focar algumas das tecnologias que eu já encontrei e algumas tecnologias que eu já vi apresentações e demonstrações, tá? Uma coisa que eu vou pedir para vocês aí, os ouvintes aqui do canal, é para ter paciência com o meu português, porque eu não falo português. O único português que eu falo todo dia português, mas é com minha filha de 4 anos e meu filho de 2. E além disso, eu sou de Avaré, então meu português é muito ruim já. Então, por favor, tenha paciência comigo. Eu espero que vocês consigam me entender ao longo da nossa conversa. E com os E amigos do peço. Brasil, você fala em português também. Oi? Os amigos aqui do Brasil também. Os amigos também, é. E, Danilo, pedi sua ajuda para me manter um pouco alinhado. Como algumas pessoas que me conhecem sabem que eu tenho a tendência de viajar num assunto e sair numa tangente e me perder. Não, a gente Então, sabe eu que o vou tempo você tentar não... ser sucinto aqui em algum dos tópicos e ter uma conversa informal com vocês. Para o pessoal que está ouvindo aí o podcast, eu recomendo que você vá no canal do YouTube para ver a apresentação que eu coloquei. Eu coloquei algumas fotos. Tem slides que tem animações, que dá para ter uma visualização melhor. Então, eu sugiro que você, depois que você ouça, dá um pulo no YouTube e dá uma olhada na apresentação, porque vai complementar seu aprendizado de hoje. Pessoal, então isso aqui não é só uma entrevista hoje, né? O Gustavo, né, como ele é um cara, eu conheço ele há muito tempo, a gente fazia trabalho junto na graduação, né, Gustavo? De dupla, né, Uhum. quando possível. O Gustavo é um Sim. cara super assim, não faz coisa mal feita. Então, quando eu convidei ele para entrevista, ele não ficou satisfeito só com bate-papo, ele decidiu fazer alguns slides também. Então, a gente vai fazer né, ele vai compartilhar a tela dele muitas vezes aqui com a gente para mostrar Sim. algumas coisas, né? Então, esse episódio de hoje, como ele bem disse, é sobre tecnologia na ruminologia. Então vamos lá, né?
né, Vamos. que interessa. E a gente fez até um script aqui, nós organizamos, né, para fazer esse bate-papo. E a primeira coisa que, vamos dizer assim, uma coisa popular, né, dentro do tema, né, inclusive a gente tem trabalhado, né, juntos muitas vezes aí, né, com essa tecnologia, que é os loggers, né, ou os data loggers para medir pH, temperatura, potencial de óxido redução no rumen, né? Então, esse vai ser o primeiro tópico aqui da nossa conversa. Vamos conversar de logger, né, de data logger, de rumen data logger. Então, eu queria que você desse a sua opinião, falasse para a gente o que você acha. Isso serve para pesquisa ou não serve? O pessoal do campo, aqui no Brasil tem um movimento muito grande, né? O pessoal que faz, principalmente os loggers que os animais engolem, né? O pessoal usa para fazer, muitas vezes, teste, prova de ganho de peso. E algumas pessoas usam até em confinamento comercial, às vezes para monitorar dois animais da baia, né? Se pudesse dar um parecer para a gente aí. Funciona só para pesquisa, pode ser usado de forma comercial, né? Obrigado. Danilo, muito obrigado por dar esse contexto. Então, assim, eu preciso, ao longo da nossa conversa, é importante você trazer esse contexto, assim, para mostrar. Eu acho que a melhor coisa, deixa eu mostrar o que acontece com esses bolos. Antes de dar meu parecer, que o visual vai ajudar a gente. Ó, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. Vou colocar a gente aqui numa outra telinha e vou pegar minha apresentação para a gente começar, porque isso aqui vai ajudar na discussão. Tá vendo minha tela bem aí? Vai, perfeito. Então vai. Ó, então é o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, coisa básica, que acho que eu sei que os seus ouvintes já sabem. O efeito do pH, o efeito do pH no aderimento das bactérias fibrolyticas. Aqui a gente já sabe, por estudos, que quanto ao pH ir abaixando, a população das bactérias anexadas às partículas fibrolíticas, elas vai diminuir. Isso é fato, tá bom? O outro efeito do pH é no número. Então, você diminui o número de bactérias fibrolíticas e você diminui a capacidade das bactérias fibrolíticas de se anexarem à partícula. Por isso que estudar o pH é importante. Isso é uma das coisas, certo? Então, uns estudos que eu fiz relacionado a esse rumen loggers, eu vou mostrar uns dados de in situ dessa importância. Então, estou dando um contexto da medição do pH. Então, é o seguinte, o que eu fiz? Aqui você vê a densidade de milho floculado, e essas foram as 3 densidades que eu testei, tá bom? O que você pode ver? Aí que acontece, a gente alimentou os novilhos com esses 3 tipos de milhos floculados e fez o in situ. Só para o pessoal ficar, pode falar. Como a gente não falou disso ainda, essa densidade de milho floculado, quanto menor quer dizer Exato. intensidade de fermentação, certo? Exatamente. Então, quanto Exatamente. maior for, quanto de o 400 aí, 438, exato, aqui, quer dizer que tem menos potencial fermentativo. E o 360 é como se fosse o standard, né? Que é... Exato, o padrão. Então é o seguinte, esse daqui, o 283, é como se fosse aquele milho de cereal, o cereal matinal, ele é bem fininho. Sim. E o 438, ele é o mais gordinho, então o potencial de fermentação dele é mais baixo. E eu não sei que slide, acho que eu tenho uma foto para mostrar para vocês. Então o que eu fiz? Você trata os animais e aí você faz o in situ com feno de alfafa. Para quem não conhece in situ, uma visualização que eu sempre uso na explicação é in situ é como você faz chá de saquinho. Imagina você pôr um chá de saquinho onde você põe o seu chá e na água quente, que o rumen é quente, certo? O líquido ruminal, e começa a dissolver. É isso in situ. Essa vez você não vai esquecer mais o que é in situ. O que a gente fez? Você pega o feno de alfafa, coloca o saquinho dentro do rumen e deixa dissolver, você retira e pesa. Você pesa quanto tem antes, pesa quanto tem depois. E é assim que você faz in situ, tá bom? Então, o que acontece? 24 horas de incubação. Então, depois de um dia, olha o que aconteceu aqui. O que aconteceu é o seguinte, a matéria seca, depois de um dia, ela desapareceu 55% dos animais que estavam com milho floculado mais grosso. Enquanto que os animais que estavam com milho floculado mais fino, mais denso, o feno sofreu uma menor digestão. Depois de 24 horas, vocês podem ver que começa a aproximar, mas ainda tem uma diferença, tá? E aí, aqui você vê o pH abaixo de 5,6. Então, horas por dia, os animais que estavam com o milho floculado mais fino, mais denso, eles passaram aproximadamente 6 horas por dia com pH abaixo de 5,6, enquanto que os animais recebendo milho mais grosso, menos denso, de 438 gramas
por litro, passou 3,6 horas por dia. Então, eu estou dando contexto nisso, porque vocês vão entender como é que a gente fala de rumen loggers. Tá? Isso daqui é um dos trabalhos mais simples para agora falar o seguinte, como é que você mede esse pH? Porque que entra a questão é isso, entendeu? Para você fazer essas análises, você precisa mexer no pH. E vocês estão vendo nessa tabela minha, o pH de abaixo de 5,6, isso aqui é uma média. Isso aqui foi trabalhos que o Danilo e muitos do pessoal que vai escutar isso já conhece, porque que usa esse padrão. Mas tem coisas mais avançadas que surgiram e agora a gente vai falar implementação, desafios da implementação dos sensores suminais, que foi a pergunta inicial do Danilo. Tá? Qual que é a minha opinião sobre eles? Então, um contexto para vocês Então, Gustavo, só para te interromper um pouquinho, só para a gente não vai lá, por favor. não deixar o pessoal perder mais ou menos o rumo da conversa, né? Então, o 5,6, né, pessoal, essa barreira de 5,6, por que não 5,7 ou 5,9? Né? É exatamente a barreira na qual a gente começa a ter quadros de acidose subclínica e também a barreira pela qual praticamente a degradação de fibra vai a zero, né, dentro do rumen, né? Ou seja, como o Gustavo bem falou, as bactérias diminuem em número, né, e também em capacidade de adesão, né? Então, esse 5,6 tem esse significado porque é exatamente o limite aí, né, para redução de degradação de fibra, né, principalmente hoje de carboidratos da fração B3, né, celulose e hemicelulose, né, praticamente a zero, né? A gente já tem uma redução de 50% de pH 6 a 5,6, já reduz praticamente 50% a degradação de fibra no rumen. E abaixo de 5,6 praticamente cai a zero, né? E é obviamente que coincide com o ponto de início de acidose subclínica, e é exatamente por isso que, né, o Gustavo está mostrando, né, o tempo de pH abaixo de 5,6, né? Uma coisa legal, né, Gustavo, desse tempo que a gente gosta de interpretar também, é não só o tempo em si, né, que reflete o que você já disse, né, de redução de degradação de fibra, mas também, quanto mais tempo abaixo de 5,6, quer dizer que é maior o tempo para a população se restabelecer, né? Ou seja, fica muito tempo baixo, né, o pH, as bactérias fibrolíticas, né, que degradam fibra, não voltam enquanto esse pH não voltar à condição ótima para elas. Exato, né? Exato. Beleza, vamos lá. Exato. Não, obrigado. Obrigado aí pela complementação. Então, vamos lá. Então, desafios da implementação. Primeira coisa, que foi o contexto que o Danilo falou, né? O pessoal usando isso, aquele que engole. Então, é o seguinte, para vocês entenderem, antes que eu vá lá, eu já usei provavelmente em torno de 100 loggers de rumen, tá bom? E eu já participei com empresas para desenvolver eles. Então, essa é a minha experiência. Isso, sei lá, uns 5 anos atrás, tá? Hoje eu não mexo mais com isso, mas essa é a experiência que eu estou trazendo para você, experiência de usar 100 loggers por ano, tá? Então, eu já tive muita falha, muita coisa. Então, é o seguinte, então vamos lá. Então, pessoal que está ouvindo, vou falar de novo, recomendação, vai no canal do YouTube para ver os slides aqui. Eu vou pôr a gente aqui no cantinho, que acho que o pessoal que está vendo quer ver a gente falando também. Então é o seguinte, vamos lá. Ó, o que acontece com esse tipo de rumen bolus? Olha o que acontece com ele. Ele senta. Ele vai sentar na parte de baixo do rumen, ou às vezes até, eu tive casos que cai no retículo. Então, o que você tem que entender? Que quando você coloca esse tipo, eu não sei se esse bolus é o parecido que vocês usam aí no Brasil, tá, Danilo? Mas se vocês usarem esse tipo de bolus que tem esse pezinho aqui embaixo, ele vai cair e vai ficar parado no lugar. Essa é a minha experiência, tá bom? E pode ficar tanto no rumen, como vir aqui no retículo e ficar embaixo do retículo sentado. Então lembre, quando estiver usando esse tipo de rumen bolus, você tem que saber a localização e da onde você está pegando esse pH. Se você acha que você está pegando um pH representativo do rumen, não. Tá bom? O outro tipo de rumen logger... Ele cai no saco cranial do rumen, né? Esse aí onde tá dando a foto é o saco cranial, né? Exato. Anatomicamente, aí para o pessoal se localizar. Não, obrigado. Por favor. O outro que eu já usei, não sei se vocês já viram esse. Esse aí, ele parece aqueles pirulito que você vira um helicóptero depois com a mão assim, ó. É isso que ele parece, eu não esqueci o nome. Também esqueci. Mas
Ele tem uma asa, o eles pessoal têm mais uma novo não asa. vai saber disso, né? Aquele que chupava o pirulito e vinha uma hélice. Exato, exato. É muito velho isso, né? Uma referência velha. Só para vocês terem uma noção aí da idade Isso nossa. aí. Então o que acontece é o seguinte, esse daqui, ele tem uma asa nele, que ajuda ele a flutuar. Ajuda ele a flutuar. Então o que acontece? A hora que você coloca ele no rumo, é o que ele faz. Vixe, ele vai ficar em cima da camada de fibra. Tá bom? É isso que acaba acontecendo com ele. Então você está pegando aquele pH. Ele Então é flutua. importante você saber quando você estiver discutindo. E tome muito cuidado. Se você tiver, e a situação pode ficar até pior, se você usa um tipo desse bolos em um animal e o outro tipo de bolos no outro animal, ou em um ano você usa esse tipo de rumen logger e depois o outro ano você usa outro tipo de rumen logger, os dados você vai fazer uma comparação muito distinta. Tome muito cuidado com isso. Tá bom? Então tá. Então essa é a primeira percepção que eu tenho, na minha opinião. Então, voltando à sua pergunta original, o que eu acho desses sumembolos é o seguinte, você tem que saber, primeiro, qual que você está usando e aonde que ele está no rumen e que tipo de pH ruminal você está pegando, porque o pH do rumen é totalmente diferente nas regiões. Então, você tem que entender, tá? E eu vou mostrar um exemplo aqui, olha isso que interessante. Então, esse gráfico. No eixo Y a gente tem pH, tá bom? E aí eu tenho, na linha vermelha, é o pH do retículo, tá? E na linha azul é o pH do rumen. Então o que acontece? Se você está usando aquele bolos, é logger que chama em português, né? Pode ser bolos, o pessoal entende Tá. bolos também. Se Pode você ser. usando o rumen bolos e ele é aquele pesado, ele cair no retículo, olha aqui o pH. O pH sempre vai ser mais alto. Então aqui eu tenho dois tratos que a gente deu para os animais, de manhã e à tarde. E olha o que acontece. Ele sempre vai ser mais alto do que o do rumen, o pH. E se você perceber aqui no momento do dia, ele é menos variável. O pH do retículo, ele é mais estável, ele não flutua tanto igual ao do rumen. E uma outra observação, que eu não tenho usado aqui, infelizmente, mas o Danilo mencionou, é que esses bolos, eles também mexem temperatura. E adivinha, a temperatura do retículo ela é mais alta que a do rumen. Por quê? Porque quando o animal bebe a água, aquela água, a temperatura é mais baixa, porque a água vai para o retículo. Isso. Entendeu? E abaixa a temperatura. Então, se você estiver usando também temperatura, pode impactar os seus resultados, sabendo da localização desse bolos. Tá bom? E aí também, né, Gustavo, vou falar para você usar sua canetinha aí, ó. Se você passar uma linha reta aí no 5.6, né? Se Vamos você tentar. passar aí uma linha reta no 5.6, olha a área de Exato. linha vermelha que fica abaixo de 5.6 e olha a Ó, área de linha azul. Se a gente fosse achurar essa área aí, ó. Ou exato aí, ó. seja, se for o pH de Só retículo, você fala isso. assim, Ó, tá pouco, a área é pequena abaixo de 5.6, mas se for do rumen, olha só, é exato. praticamente aí, Exatamente, se ó. for fazer uma conta grosseira aí, 2,5 vezes ou 3 vezes maior, né? Até lá na frente cai Exa um pouquinho, né? Então só para a gente exatamente. saber a inferência, né? Do que a gente está falando. Exatamente. Exatamente. Então, tomem cuidado. Então, como eu falei, o pH reticular, ele é mais alto e ele é mais estável. Tá? Então, tomem cuidado com o tipo de bolas que vocês estão usando. Tem que entender o que ele está fazendo e o que ele está medindo, tá bom? E muitas vezes o que pode acontecer, se o cara medir o pH reticular e ele achar que, sei lá, 4 horas por dia o pH está abaixo de 5.6. E isso é logger que caiu no retículo, ou seja, a situação pode ser bem pior do que você está imaginando. Exato. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Uma outra coisa que eu não deixei muito claro aqui é o seguinte, então a gente vai gastar um bom tempo falando do rumen loggers, depois a gente vai entrar em outras tecnologias que a discussão nossa vai ser mais curta, mas tem uma ideia. O conceito é, independente da tecnologia que você está usando, você tem que entender o que ela está fazendo. Isso não tem discussão, tá? Então vamos lá. Tem essa foto aqui desse equilíbrio ruminal que acontece, né? Toda a parte de motilidade ruminal. E aí que eu consegui trazer para vocês é que muita gente não viu foto dentro de rumen. Então, eu peguei umas fotos antigas minhas e eu vou mostrar. De novo, pessoal, se você está ouvindo, recomendo vocês ir lá. Isso aqui é foto de dieta de adaptação de novilho holandês. Tá bom? Então, isso aqui era uma dieta que tinha 90% de forragem e 10% de concentrado. Tá bom? Primeiro passo da adaptação que a gente fazia no experimento.
E agora eu vou mostrar, então eu não sei quantas pessoas já viram uma cânula, já viram uma foto, eu não consegui, eu tentei tirar foto dentro, quase perdi o celular, mas eu tentei, só para vocês verem aqui a camada que chama o fiber mat, né? A camada que tem de fibra no rumen. Agora, olha o rumen de um animal com 90% de concentrado e 10% de forragem. Isso aqui você não tem mais. Não existe mais a camada de fibra, ela desaparece. Então a definição que eu tenho, para você ter uma ideia da consistência, isso aqui parece uma pasta de tomate. É isso que não tem mais nada que segura. Então quando você coloca a sua mão dentro desse rumen, a sua mão vai tranquilo, não tem nenhuma resistência. Tá? Uma coisa que eu já testei fazer, eu acho que dá para ver tranquilo nessa imagem, né, essa diferença, né, Danilo? Eu Eu acho não que sei dá. quantas pessoas já viram essas fotos assim. É, Pra... eu posso aqui ainda, eu vou tentar achar, tô com meu outro computador aberto aqui, eu tenho um vídeo que a Carol fez quando ela foi fazer estágio lá no Penner, no Canadá, com o rumen Olha que vazio interessante. e a saliva entrando, dá para ver a saliva passando pela cárdia e atingindo, Nossa, assim, eu vou tentar achar aqui para ver se daí eu compartilho na minha tela aqui, né, mas tá, vamos lá, vamos lá. tá. Então eu só coloquei essas fotos aqui porque elas associam. Então você... E agora eu vou cair na parte de flutuação. Porque a coisa legal desses rumen bolos é a flutuação do pH. E na minha opinião, pelo menos quando eu trabalho... Então vocês têm que lembrar, por favor, o contexto é de 4, 5 anos atrás, quando eu estava mexendo com isso. A gente fala de pH de 5,6, como o Danilo explicou, mas atrás desse dado, agora quando você tem o bolo suminal, você tem 1.440 pHs por dia, que é 1 pH por minuto. Então, o que acontece? Tem Usar logger, tem média... logger que pode medir a cada 5 segundos, se você quiser, né, hoje. Ai, tá exagero também, né? Mas tem. Aí, tá vendo? Acaba a bateria em um dia, né? Mas vamos lá. Flutuação diária. Então agora eu vou explicar. A foto do milho floculado que eu falei para vocês antes. Então, o milho de 283 gramas por litro, ele é bem fino e mais denso do que o milho de 438. Então, isso aqui foi a dieta experimental que eu testei nos animais. Tá? Tratamento desses dois milhos, vamos ver o que acontece com o pH ruminal. Olha isso aqui. De novo, a gente tratou de manhã os animais com milho mais denso, tá? O que acontece? O pH ruminal ele cai drasticamente, então ele vai de, vamos falar, 6,6 até, olha isso, 4,7, ele vai abaixo de 5, tá? Depois começa a subir. Mas olha que interessante isso. O interessante de você observar é que além de ter mais baixo aqui essa área vermelha, olha a flutuação dessa curva, como é que ela vai. Olha os picos, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E o trato só foi uma vez de manhã. Olha esse aqui, a linha azul do milho menos floculado. Olha o que acontece. O pH baixou, foi de, antes do trato, vamos falar de 6,5, caiu para 5,5, mas depois ele volta e fica mais estável. Tá vendo? Então, isso é um dado que muitas vezes não é analisado. E tem técnicas matemáticas para você analisar esse dado. Eu tenho os slides disso, eu coloquei no final, se der tempo a gente pode conversar, mas eu quero só te mostrar que são dados que a gente, se você está investindo nessa tecnologia, que você deve utilizar, porque são dados muito importantes, eu vou mostrar. Interpretação de dados. 1.440 pontos por dia, 1 pH por dia, como converter isso em dados para tomar decisão, tá? Então, um exemplo que eu dei. Entender o efeito de duas dietas na adaptação do pH ruminal. Então, olha aqui, se você usar, a gente tem duas dietas, a azul e a dieta vermelha, que relaciona aqueles milhos floculados nossos, tá? A gente fez um trabalho que tinha 5 passos no período de adaptação dos animais. Então, o que acontece? Os animais no tratamento azul tava e cada passo aqui é 90% de forragem, depois vai para 75, depois vai para 30 e vai abaixando, tá? Vai adaptando o animal para a dieta final. O que acontece? O vermelho tem um pH mais baixo, tratamento vermelho, pH mais baixo. A hora que chega no step 3 da adaptação, o que acontece? Eles começam a ficar com o pH semelhante. Tá? O pH médio semelhante. Tá? Chegou no final da adaptação, olha só a conclusão. Os dois se adaptaram bem. Quer dizer, não faz diferença. Essa é a conclusão que você faz. Tá? Perfeito. Tranquilo. Por quê? Porque você está olhando a média.
Mas olha agora. Olha isso aqui. Então a gente no experimento, a gente tinha na manhã dava 30% do inicial, 30% e 30%. De manhã, tarde e noite o experimento, tá? Se você olhar na linha azul, a média é 6,3. Minutos abaixo do pH 5,6 era 52 minutos. Os animais no tratamento vermelho, o que acontece? A média era de 5,8 e os minutos abaixo do pH de 5,6 era 213 minutos. Uma Mas hora olha contra as... 6 horas e meia, né? Praticamente. Exato. Mas olha a diferença das curvas. A curva do azul, de novo, o pessoal que está ouvindo, vai para o YouTube para assistir. Isso vai fazer diferença na sua compreensão. A curva azul, ela está flutuando. Tá vendo? A média é mais alta, o tempo é menos, mas flutua. E aí, isso é bom ou isso é ruim? Se você parar para olhar, olha o vermelho. O vermelho, a média é mais baixa, gasta mais tempo abaixo de 5,6, mas olha a estabilidade desse pH. E aí? Tá vendo? E isso você só consegue quando você consegue olhar nos dados e sair dessa visão da média. Tá? Olha o que começa a acontecer agora, conforme vai passando os tempos. Olha como é que as curvas agora começam a se alinhar. Olha isso. Chegou no último passo para colocar agora 100% os animais para a dieta final, é a mesma coisa. Animais de dietas diferentes, eles acabaram sendo impactados do mesmo jeito no final. O pH deles. Tá vendo? Então o que acontece? E aí, no começo você achou que aquela dieta azul era melhor, mas agora você está vendo que tanto faz as duas. Olha o que aconteceu. Os animais no tratamento vermelho, o tempo, minutos por dia abaixo do pH 5,6, abaixou, saindo do passo 1 de adaptação até o passo 5. Mas os animais no tratamento azul, olha o que aconteceu com o pH, o minutos por dia no pH foi aumentando. Entendeu? Então o que acontece? Os animais do vermelho, você pode falar que você causou um impacto no começo, mas eles se adaptaram melhor. Porque agora a dieta final vai requerer que os animais saibam a viver em um pH mais baixo. E eles podem estar mais adaptados. Tá? Então, para pensar. Exato. Será que as duas dietas... Opa, E a desculpa, Danilo, pode dieta, falar. e a dieta azul, que é a dieta com milho mais o 438, né? É o milho mais, assim, vamos dizer assim, menos fermentado, né? Exato. E o vermelho é o mais É, fermentado, né? Só para o é. povo que não... a gente fica falando azul e vermelho para o pessoal não perder aí o que é cada coisa. Desculpa, foi culpa minha aqui na legenda. Não, tranquilo, vamos lá. Ótimo. Então, o que eu quero que vocês pensem com esse exercício? Então, a primeira coisa é, será que as duas dietas têm um efeito semelhante? Igual a gente concluiu só usando a média? Que a conclusão nossa quando a gente usou a média é, depois do passo 3, o resultado é o mesmo. Mas isso está mostrando que talvez não seja o mesmo. E ter o baixo pH é tão ruim assim, se você está fazendo um animal, se a dieta final daquele novilho era para ter alto concentrado, por que você quer ter um pH mais alto? Você está fazendo uma dieta, você tem que fazer o pH para fazer aquela dieta. Então, isso que eu estou falando. Você tem que buscar um pH saudável para a dieta que você vai formular. Perfeito. Tá? E outra coisa, será que a flutuação do pH pode ter um impacto durante o período de adaptação? É outra pergunta para vocês pensar. Tá? Eu vou dar um outro exemplo. Eu não tenho aqui os slides, mas para o pessoal de gado de leite que está ouvindo isso, se você acha que só isso impacta o pessoal de gado de corte, é mentira. No leite, tem estudos que, se eu não me engano, de 2016, 2017, que mostram como a variação, não a média do pH ruminal, a variação do pH impacta os ácidos graxos no leite. É muito importante. Então, para o pessoal do leite, essa aplicação tem um significado muito importante também. Tá? Então, quem mexe com leite, dá uma olhada nas... Eu não sei quem que fez esses trabalhos, faz uns 3, 4 anos já, mas dá uma olhada que tem a flutuação do pH. Animais que tinham a média, mesma média de pH, flutuação diferente e os ácidos graxos do leite são diferentes. Tá? Então, nesse sentido, né, aproveitando o seu slide, né, passando um pouco para a realidade do Brasil, é mais ou menos quando a gente usa milho úmido e milho seco moído, esse gráfico, né? Lembrando mais ou menos de curva de consumo, né? Normalmente, né, o animal do milho úmido,
né? Obviamente que você quer manter o pH acima de 5,6, né? Assim, qual que é o problema, né, de ter pH baixo? Desde que ele fique num ponto que você não prejudique a digestão de fibra, prejudique o consumo, né? Para o animal, cai muito o pH, o animal começa a se autorregular, né? Começa a comer menos, né? Desde que você consiga manter o pH acima desse 5,6, né? Que é o que a gente fala, dietas de alto desempenho, né? O que é dieta de alto desempenho? É trabalhar com pH baixo no limite, né? Ou seja, é trabalhar com o pé no acelerador, né? No 120, né? No máximo da velocidade permitida, né? Naquele momento, né? Então, é mais ou menos o que a gente fala em relação a milho úmido e milho seco. O milho úmido, ele realmente começa, né, já fermentando no começo, desse jeito que está aí, mas depois que o animal se adapta, qual que é o efeito do milho úmido? O milho úmido ele produz mais ácido no começo, que ajuda a desenvolver papila, né? Ou seja, aumenta a superfície de absorção de ácido graxo do rumen e, obviamente, que lá na frente, depois de um tempo de coxo, o pH vai ficando cada vez menos tempo abaixo de 5,6, porque tem clearance, né? Tem retirada de ácido mais fácil, porque o animal produziu mais ácido antes. Já o animal que comia um milho mais grosseiro, ele demora mais para se adaptar. Por quê? Porque, obviamente, o milho tem mais barreira para ser quebrado, né? Vai produzindo ácido mais devagar, só que, de repente, uma hora, a população, a microbiota, né? Ela cresce, né? Ela se adapta. E aí vai produzir uma quantidade tal de ácido que a papila não teve tempo de desenvolver ainda. Ou seja, você vai ter um pH mais baixo, um tempo de pH mais baixo mais tarde no período de adaptação, né? Então assim, obviamente que se você quiser proteger mais ou menos se quiser dar chance para o seu animal, né? Você trabalhar com milho moído seco, né? Mais grosseiro, obviamente que é melhor para ter segurança, porque, né? Você vai aumentando as quantidades devagar, tal. Inclusive, você pode até prever esse aumento de pico, né? No gráfico azul aí, você pode dar uma segurada no oferecimento, né? Exatamente para você prevendo que isso vai acontecer lá na frente, né? Nas suas transições de dieta. No milho úmido, não. No milho úmido, você já tem que começar já prevendo que você vai ter pH baixo desde o início. Então, realmente, o conceito de passagem de dieta, de transição de dieta na adaptação tem que mudar, né, à medida que você usa diferentes degradabilidades de amido, né? Então, por exemplo, se você pegar o milho moído seco, o que muita gente erra na adaptação com o milho moído seco, que seria o gráfico azul? Coloca a dieta no primeiro, segundo, terceiro dia, né? Passa para a dieta 2, da dieta 1 para a dieta 2. O nego posta falando assim, não, já está em 2% do peso vivo de consumo com 5 dias. E beleza, não tem, o gado não está indo com força no coxo, não está agressivo e tal. E aí chega no dia 11, 12 de adaptação e fala, nossa, caiu o consumo, deu um dente. Exatamente porque ele foi dando nota para subir consumo, para subir, para subir, para subir. Lógico que sobe, porque não está fermentando tanto ainda. Ou seja, o animal não está tendo inibição de consumo por via química, né? Ele está comendo, está se sentindo bem, tá, né? As dietas de step 1, step 2 normalmente tem mais fibra, né? Tá estimulando a ruminação, né? Tá tendo pouca fermentação, então vai subindo. Até que chega uma hora que dá o tiro no pé, né? Porque daí as bactérias se desenvolveram mais tarde, porque o milho era menos processado, e consequentemente produziram ácido, só que as papilas não estão prontas, né? Elas se desenvolvem mais devagar. Então, isso é válido também, que fique claro, né? A gente publicou um paper agora na Frontiers, que o animal que come concentrado antes também, ele pode ter um desenvolvimento prévio maior de papila e ajudar nesse início, né? Então, o cara que vem de concentrado, ele pode ter um início de adaptação com o menor tempo de pH abaixo de 5,6, que foi o que a gente provou nesse paper que a gente publicou. O animal que vem de concentrado já antes, ele tem a linha vermelha agora mais baixa, comendo mais. Ele come mais e passa menos tempo com o pH baixo, ou seja, facilita a adaptação, né? É isso que eu queria colocar. Nossa, excelente. Obrigado por complementar, Danilo. Excelente. Excelente. Olha, ótimo. Como que a gente está de tempo? Estamos excelente. Tá excelente. Vamos fazer um podcast igual do Paul Saladino hoje, o cara do Carnivore Code lá. Só com slide, 2 horas de podcast. Vamos ver. Eu não sei se eu tenho tanta coisa assim, cara. Vamos lá.
Então, ó, é o seguinte, você tem que entender mensagem. Então, voltando à primeira pergunta que o Danilo me perguntou. O que eu acho desse rumo em bolos? A primeira coisa, você tem que entender, não faz esse negócio de modismo. Entende o que você vai pegar aqueles dados. E outra coisa também é o seguinte, todos nós somos cientistas. Então, se você quer testar em umas baias dos animais, testa, mas testa de maneira justa, maneira correta. Coloquem os animais, mas estudem os dados, vê o que está acontecendo. Se não der certo, aceita, não deu certo, mas a gente testou. Não só coloca lá e acha que está dando tudo certo. Tome cuidado, estude o que está. Tenta ver paper, tenta ler artigo em revista de produtor, tem tanta coisa hoje em dia de informação que dá uma olhada para ver o que está tendo e tenta correlacionar os dados. Tenta fazer uma análise mais factual, ao invés de ser uma análise mais de sentimento, entendeu? Pegou esses bolos animais, eles são caros. Tem alguém no seu time para que consiga analisar os dados, pelo menos fazer uns gráficos, igual eu mostrei aí, que você faz simples no Excel. Faz esse gráfico, olha a performance dos animais, a performance da baia. Você tem que investir um tempo, já que você está investindo um tempo nessa tecnologia, investe um tempo olhando esses dados. Que às vezes a gente acaba se perdendo, começa a criticar a tecnologia, mas a gente não gastou um tempo suficiente para tentar entender os dados que ela tá nos trazendo, né? O benefício. Ou senão também não tem nenhum benefício, mas invista um pouco de tempo para isso, por favor. Claro, perfeito. Beleza. Então é o seguinte, eu queria gastar mais tempo no começo nessa parte de bolos, porque é o foco do podcast aqui, é sobre rumen. Mas aí eu não consegui me segurar e coloquei agora umas coisas que é mais futurística, que está relacionado, e eu me segurei, porque o mundo de tecnologia hoje é infinito, tá? Então, o que tem de iniciativas no mundo para tecnologia dentro do nosso setor é, assim, uma pessoa não consegue acompanhar, tá? Tem que ser um time de pessoas que está acompanhando isso. Então, Então, só para eu vou mostrar. gente fechar a ideia dos loggers, então. Vai lá então, por favor. Para pesquisa, o cara que é pesquisador, quer comprar os loggers para, né, fazer experimento, acompanhar o pH, a temperatura lá nos experimentos, ótimo. Funciona, Ótimo. validado, tem um monte de marca no mercado. Né? Não Sim. vamos falar de marca, né? Assim, que pode parecer que a gente está defendendo uma coisa ou outra. Exato. E para a área comercial, né, para quem for comprar, também é válido, desde que, né, a pessoa não use só por usar a tecnologia, né? Ela também interprete os dados, saiba usar aquilo para tomada de decisão, que no meio comercial é isso que importa. Exatamente. Beleza. Exatamente. Então, é isso aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Então é o seguinte. Agora a gente vai falar um pouco menos de rumen e de algumas tecnologias que está no mercado hoje e que está vindo no mercado que a gente... isso aqui é outro... Acho que da parte de rumen, de bolos, dá para falar um podcast ou 2 podcasts inteiro. De tanta coisa que tem, tá? Então eu tentei focar a maioria do tempo lá e agora eu vou mostrar outras coisas. Então vamos lá. Realidade aumentada, que acho que é o termo em português, né? Então, coisas que estão vindo no mercado. Então, aqui eu estou mostrando uma foto. De novo, para quem está ouvindo, vai lá, por favor, no YouTube para você olhar. Então, é o seguinte. Uma empresa, se não me engano, acho que ela é holandesa, essa DMAP, ela tem um sistema que chama Call Control. O que você faz na hora que você entra no galpão? Você coloca esse óculos de virtualidade aumentada, que fala em português, né? Isso. E você pode olhar, conforme você vai olhando, e tem vídeo no YouTube para quem quiser olhar, tá? Conforme você vai olhando, ele vai mostrando essas telas, esses painéis para cada animal. E você pode interagir com cada botão que você está vendo verde, você pode interagir e pegar a informação desses animais, conforme você está no galpão e andando. Ou Tá? seja, então, quero... ou seja, você acha que no futuro, com os bolos hoje, por exemplo, a gente está falando de bolos, que transmite wireless, em tempo real as informações, não é fácil você pegar um óculos desse e você olhar para o cara que está com bolos ali e você ver como é que está o pH dele naquela hora. Ia ser animal. Ia ser animal. Não, assim, se alguém pegar para fazer isso, a gente não tem o know-how para fazer isso, mas se já tem isso para vaca, para ver se checou prenhez, como é que tá os dados, por que não? É só linkar no computador, já que tem um computador baixando em tempo real. Exatamente. Ó, a gente dando ideia
pode gente ver teve em ideia tempo para os real. outros ganhar dinheiro. Exatamente. Então, ó, mas é uma coisa que tá aí. É lógico, isso aqui, se eu não me engano, tá em desenvolvimento, eles já colocaram, mas dá para vocês olharem. Só para vocês terem uma noção, a gente tem que pensar. E você tá vendo, esse exemplo, eu não tinha pensado no que você tinha falado, Danilo, que pode relacionar com o bolus ruminal. Claro. Pode desenvolver com outra tecnologia associar. Isso aqui está fazendo uma leitura dos dados, está no seu computador, ali para você ver, tá? Para quem está escutando no Spotify, pessoal, é um óculos de realidade virtual, igual tem esses do Galaxy, né? Ou esse do Google, né? Que você coloca. Exatamente. Igual um óculos de mergulhador que você coloca e tem um monte de exposição hoje que o pessoal vai, né? Ou seja, você põe um óculos Exato. desse para andar no galpão, né? E aí ele vai te dando as informações dos animais que você vai olhando. Exatamente, exatamente. Então tá. Então tem. Isso é uma parte de uma. Isso é uma tecnologia que pode afetar os animais. Que imagina que você pode ver isso aqui, comportamento animal. Pode relacionar com o tempo de ruminação. Um Claro. monte de coisa pode ser feito. Um outro tipo de tecnologia lá, que já não sei se é aí no Brasil. No Brasil acho que tem isso daqui. É dessa empresa Saio. Que você pode pegar um NAR que é portátil. Custa $100 aqui nos Estados Unidos. Você imagina. Aqui no Brasil o pessoal chama de NIRS, né? De NIRS, é. NIRS. Então, esse, e eu vi também, quando eu estava olhando, essa empresa também lançou um agora, eu vou falar agora, mas talvez seja um ano atrás, que é um copo para fazer análise de matéria seca. Olha isso. Você coloca a sua silagem e acho que em segundos, um minuto, alguma coisa assim, você consegue pegar a sua matéria seca. Então, tem tecnologias lá fora, hoje no nosso meio de trabalho, que está lá para ajudar a gente a fazer uma melhor ruminologia de precisão. E essas tecnologias estão lá para fornecer isso, para ajudar a gente a fazer um ajuste mais fino na nossa dieta. Esses aparelhos, por exemplo, o NIRS, né? Esse aí que faz matéria seca na hora, né? Apesar de você falar assim, pode não ser de rumen diretamente, mas é super relacionado à ruminologia de precisão, porque, né, você precisa saber quanto o bicho está comendo, quanto de matéria seca está entrando no rumen, né? E você determinar, né, ter esse controle dos alimentos que os animais estão comendo, né? Seja de matéria seca, seja de nutrientes, né? Exatamente. É né? Porque hoje, queira ou não queira, a gente tem ótimos laboratórios no Brasil, ótimos. Só que muitas vezes você tem que mandar amostra, e aí lá o demora animal já algum comeu. tempo, né? No melhor dos cenários, aí 3 dias, 4 dias para te devolver, né? E às vezes você precisa do negócio ali, né? Em loco, real time, na hora, né? Então, essas tecnologias de precisão vêm muito para ajudar, né? Então você imagina, esse daqui do copo faz a parte de matéria seca. Esse daqui, você pode fazer amido. Imagina você faz amido, imagina você pega os seus ingredientes e você vê a distribuição de amido na hora. Olha isso, o tanto que você pode melhorar a sua formulação, o ajuste que você pode fazer em real time quando você usa um aparelho desse. E muito mais barato do que mandar uma análise. Impressionante. Ou fazendo um link, porque você já falou dos bolos, da curva azul e vermelha, né? Se o cara souber o quanto o amido é disponível, por exemplo, ele consegue ajustar a adaptação dele. Então ele coloca lá, fala assim, ó, ixi, o amido está super disponível, então eu já sei que vai ter muito amido fermentando no começo, né? Aí o cara pode decidir, ó, vou usar 2 aditivos de controle de fermentação, por exemplo, na adaptação, e depois eu vou tirar um, por exemplo, só dando um exemplo. Ó, eu vou começar com um fornecimento mais restrito, porque eu sei que os animais vão fermentar muito, né? Ou o contrário, né? Ó, não está fermentando muito, beleza, abre mais o consumo, para os animais já se acostumarem, né? Então, assim, ó, e não vamos colocar 2 aditivos, vamos colocar um só, né? Exatamente para não inibir tanto o consumo, deixar os animais comer. Depois a gente tenta dar uma freada lá na frente, né? Ou ajusta a fibra efetiva lá na frente, na hora que subir, né? Falando agora do milho que degrada menos, né? Então são coisas assim, são links, né? Que devem ser feitos, né? E as tecnologias vêm para ajudar, né? Tipo, lembrando que o animal não deixa de comer todo dia, né? O que a gente faz em torno dele, que é o que vai mudar, né? A tecnologia que a gente usa, que vai mudar as nossas tomadas de decisões. Né? Exato. Então vamos lá, estou mostrando umas coisas. Agora, uma coisa interessante. Beleza. Agora a gente tem que lembrar de tecnologia e ingredientes, como o Danilo falou. Que agora esse aqui é um outro nível de tecnologia na parte de ruminologia de precisão. Olha um exemplo.
Isso aqui é uma empresa em San Diego. Para quem não sabe San Diego é praia. Tem uma empresa em San Diego chamada Ascos Bioscience. Olha o que eles fizeram. Não tem vaca lá, não tem ovelha, é só um monte de mansão e gente na praia, tá? Eu sei que eu estou exagerando, desculpa. Mas olha isso aqui, tá vendo? Então, se vocês acham que desenvolvimento de tecnologia só vem das empresas tradicionais e quem trabalha com os animais, é mentira, você está com um conceito antigo, tá? Tecnologia na agricultura está vindo de todo mundo, tá? Esse aqui é um exemplo. Então, eles desenvolveram um suplemento que é o primeiro do mundo, que é com a Endomicrobial Feed Supplement. E eles têm. Então, eu deixei aqui a fotinho, de novo, vai na apresentação, dá uma olhada, vai no site dos caras que você vai ver o que eles estão fazendo. Tá bom? Eu quero mostrar qual que é o ponto disso. Primeiro, tem muita coisa de termos de tecnologia para a gente usar. A gente tem que saber quais são que estão lá fora, tá? Então, eu estou te dando um exemplo aqui. Essa aqui é a da primeira que está usando isso, tá? Eu te garanto que da audiência, ninguém vai conhecer, tá? Então, vamos lá. Próxima. Tá, mas e Essa aí? agrivida. Você quer deixar no ar ou você quer explicar o que é o endomicrobial? Se você quiser explicar, você explica. Eu olhei, eu nunca usei também. Eu fiquei sabendo disso semana passada. Não, eu não conheço também, eu não ouvi falar. Tem que olhar. Eu só quero, eu estou tentando mostrar, colocar Tá. para vocês para dar uma olhada, para abrir um Eu pouco vou a cabeça. colocar então depois você me passa o link, eu vou colocar na Passo. descrição do nosso vídeo no YouTube e no Beleza. Spotify. Beleza. Então, ó, Beleza. outra empresa, Agrivida. Essa aqui ela colocou esse novo milho, chama Grainzyme, tá? Que é rico em phytase, tá? Então, o que acontece? Agora a tecnologia, essas enzimas estão dentro do grão de milho. Então, o que acontece? Qual que é o objetivo? Um dos objetivos dessa empresa é de você não ter que adicionar uma outra coisa na sua dieta. Já vem direto dentro do seu grão, já está embutido lá para fazer o efeito. Isso é tecnologia também. A gente tem que achar que não é só a parte de hardware. Tem outras coisas na tecnologia que influenciam o nosso trabalho. Isso aqui é um exemplo, onde você coloca uma enzima dentro do grão que vai fazer aquele efeito para você no rumen. Tá? Isso aqui começa a expandir o que é tecnologia infinito, certo? Isso ia funcionar bem no milho duro do Brasil, né? O Brasil que tem um dos milhos mais duros do mundo. Tá vendo? Não com fitase, talvez, mas talvez com amilase ou até enzimas celulase, né? Que quebra ligações fortes, né? De ligações de fibra, né? Então, Exato. Então você imagina, ao invés de você adicionar o seu suplemento, você não precisa adicionar mais. Já vem tudo feito no pacotinho para você. Talvez a gente está viajando agora aqui no começo, mas já tem empresa fazendo isso. bacana. Próximo, que eu achei interessante. Agroninja. Esse é legal. Deixa eu ver, startup. Você conhece? Esse eu conheço. Tá. Então, isso daqui é um exemplo que eu quero mostrar, que é o seguinte, tem milhões de startups hoje, tá? Então, o que acontece? Esse aqui, ele faz o quê? Faz o peso do animal usando a imagem. Eu não trabalho, não uso, mas eu queria mostrar para vocês que tem muita coisa lá, tá? Então, o que acontece? Qual que é a importância? Você pega o peso do animal, não precisa de mais de balança, não precisa de mais nada. Você pega o animal, tira uma fotinho, você tem lá o peso do animal estimado, tá? Não, com certeza isso, daqui a pouco a história das balanças, né? Você pagar caro numa balança, Ah, do jeito que está indo, daqui a pouco a gente não vai levar mais o animal no tronco. Você pega, tira uma foto do celular, às vezes, agora tem que ter uma distância, né? Os que eu vi desse aí, ele tem que ter uma distância, tal, você tem que um enquadrar posicionamento, certinho. exato. Daqui a pouco o nego vai desenvolver um algoritmo que você pode tirar a foto da distância Exato. que for, ele vai ajeitar e vai medir o peso com acurácia, né? Tem o celular, que não sei se você vai mostrar, tem um celular com câmera da FLIR, que é a câmera térmica. Tem um celular que você Eu não compra tenho. aqui no Brasil já tem. Então, Uhum, tipo, você compra um celular normal, custa uns R$ 2.000. Ele tem uhum. WhatsApp, normal, celular, entra Tá. na internet. Ele tem o estilão de um antigo BlackBerry, mas a câmera dele é FLIR. Então, por Olha exemplo, só. os caras andam para fazer leitura de coxo, o cara tira uma foto do coxo com o celular e vê se está fermentando a comida no coxo ou não, porque daí fica mais
Tá fica mais vendo? vermelho, mais amarelo, tal, principalmente quando tá trabalhando com silagem, tal, ou se tá, né, sai aquele verdinho Nossa. bonitinho, né? Ou mesmo para A tirar foto dos criatividade é o animais, limite, tira meu. foto dos animais para ver se os animais estão passando calor ou não, o cara tira uma foto no celular, né? É, Hoje a tecnologia que as pessoas mais têm alcance, né? O celular, né? Hoje o é, celular, o que você conseguir fazer no celular com uma ferramenta só, né? Eu é. acho que esse é um baita caminho para você popularizar, Sim, né? E disseminar uma nova tecnologia. Né? sim. Concordo, concordo. E só uma nota aqui. Eu já tentei usar o FLIR para fazer pegar ruminal. E não deu certo. Não deu, né? Com a mesma ideia. Que eu queria pegar a imagem de fora. Entendi. Bacana. Mas beleza. É isso aí, meu. Criatividade. Outro. Cerca virtual. Só tô mostrando umas coisas que eu acabei encontrando. Só que aviar aquela cerca de cachorro agora tem para vaca. Funciona ou Exato. não funciona, gente? Não sei. Deve dar um medo nas vacas. Imagina as vacas sabendo onde pode andar. Não sei como é que é a parte de bem-estar do animal, né? Mas sabendo que vai tomar um choque, meu. Se eu tivesse essa condição, eu ficava estressado o dia inteiro. Mas tem. Eu quero mostrar para vocês que tem muita coisa. Uma outra coisa aqui que é a parte de Inclusive, inteligência nesse artificial. negócio das vacas, aqui no Brasil, Ah, tem uma empresa que desenvolveu, por exemplo, quando você faz, é a mesma tecnologia, só que você põe um colar em 2 touros. Por exemplo, você tem lá um lote de vaca que você põe para cobrir em campo, né? Então você põe hum, lá 2 touros e muitas vezes os touros brigam, né? Porque às vezes tem um tá, touro mais velho que o outro, tal. tá. Põe 2 colares, um em cada touro. Se eles chegarem a 1 metro de distância, dá um choque nos dois, ou seja, para eles não brigarem. Nossa. Tá vendo? Bacana Muita também. coisa. A Aira, eu acho que chama. Isso aqui é para gado de leite. Eu não vi a utilização dele para a parte de gado de corte, mas isso aqui é inteligência artificial nas fazendas de leite. Então, voltando aqui o Danilo falou, os dados estão sendo coletados, essa empresa aqui ela pega aqueles dados e transforma em ações para você tomar decisão. Então, aqui na tela tem um exemplo, tá vendo aqui? Ele está falando, ó, essa baia has barely eaten in the past hours. Então, tá falando, essa baia aqui, ela comeu pouco na última hora. Vai lá e vê. Tá vendo? É isso que a gente precisa. A gente precisa de ferramentas que nos mostrem os resultados, mas dê sugestões para ajudar no nosso trabalho. Ó, eu sugiro que você faça isso. Tá vendo? E tá falando aqui, ó, isso aqui na verdade eu falei que era uma baia, mas na verdade é uma vaca. Tá falando? E explica aqui embaixo, tá? Olha que interessante. Mas, beleza. Último slide. Eu sei que vocês já estão cansados. Seguinte, ó, deixa eu tirar aqui a gente baixinho só para vocês verem o meu ponto. O futuro é menos hardware e mais inteligência artificial, que volta o ponto que o Danilo falou, tá? Então essas tecnologias de, voltando ao bolos, essas tecnologias de que vocês têm o Fitbit para as vacas, para ver quando tá andando essas coisas, tudo isso quebra, porque é hardware. E vai quebrar, vai dar pau, tá? Quando você implementa uma coisa na parte visual, usando câmera, essas coisas, isso não quebra. A não ser que você quebre o celular, mas a parte de mantença é bem mais baixa, né? Então, hoje, tem várias conferências focadas na parte de visão, de análise de imagem, tanto para a parte de agronomia como na parte de zootecnia. Então, se isso é uma área de interesse sua, e isso, na minha opinião, é o futuro. A gente vai desenvolvendo essas ferramentas para fazer medição, mas isso vai começar a cair, tá? As coisas que vão gerar mais coisa para o futuro nosso da parte de precisão vai vir por a parte de análise de imagem. É isso que eu acredito seja o futuro nosso, tá? Análise de coxo, como o Danilo citou, a análise do animal, do peso do animal, não precisa de balança, a análise dos ingredientes da sua dieta e assim por diante. E assim por diante. A gente já tem até o negócio do coxo, né? Tem até, o pessoal está desenvolvendo câmeras para fazer leitura de coxo, para não ter mais o cara fazendo a leitura. Exato, Então, tem uma câmera em cima exatamente. do coxo, que ela identifica a É, quantidade de comida ali e dá uma nota, né? E aí você já sabe, exato. tem que manter, tirar, É, tal. O futuro, né? Não vai, mas a gente não vai trabalhar mais com, não vai ter que ficar em treinar o cara lá para fazer leitura de coxo é, manual, né? Vai é, ter câmera em cima do, né? é. O que eu já vi é câmera em cima, que Exato. ela pega o quanto tem de comida no Isso, coxo das exato. vacas. Essa em cima, câmera em cima do coxo. Exato, é. Exato. Beleza. Último slide, que acho que já deu tempo, né? A tecnologia mais avançada está atrás dos meus olhos, tá?
Então é o seguinte, a gente tem que pensando, usar nossa criatividade. Essa é a tecnologia, tá? Você tem que saber utilizar as coisas que eu falei agora, coisas que você procura e refletir sobre elas, como você pode utilizar, como é que você pode resolver problemas para o produtor, para a sua empresa, para a sua pesquisa, para o que seja que for. Sempre lembre que a tecnologia mais avançada está atrás dos nossos olhos. Beleza? Chega, vocês devem estar cansados de eu falar, minha garganta também já está seca, eu acho que já foi. Boa. Bom, eu vou Deixa eu parar interromper. aqui Ó, de você quer... compartilhar. É, Pronto, Danilo. beleza. Não, tá joia, tá joia. Eu acho que dentro dessas tecnologias, né, Gustavo, rapidinho aqui também, a gente pode conversar também sobre uma coisa que foi desenvolvida aí nos Estados Unidos, né, que hoje o pessoal também usa no Brasil, que são os coxos eletrônicos, né, os coxos para mensurar o consumo de matéria seca, né. E aí eu queria fazer um relato aqui, né, aproveitando o assunto da tecnologia. Muita gente sempre me pergunta, né, o pessoal fala assim, você vai colocar coxo eletrônico no seu confinamento dentro da Unesp? Eu falo, não. Por que não? Eu falo por dois motivos. Primeiro, eu tenho mão de obra suficiente, tenho muito aluno, graças a Deus, né, pós-graduação, de graduação, os estagiários, que isso faz parte do treinamento também deles, né? Então, talvez a gente, não digo que sejamos os únicos no Brasil, mas a gente limpa coxo todo dia, todos os coxos, todos os dias, e pesamos sobra todos os dias, né? Então, ou seja, fazemos serviço do coxo eletrônico, né? Então, assim, em termos de peso, né? Sabe o quanto cai, sabe o quanto tira. Eu não uso balança de vagão, eu uso uma balança de chão, eu uso o vagão só para misturar. Então, exatamente para ter precisão do quanto eu estou colocando e retirando do coxo. Esse é o primeiro, são os dois pontos, né? Esse é o primeiro ponto, na verdade, né? Em termos de, né, de ter mão de obra e de limpar coxo todo dia, né? O segundo ponto é que esses coxos, se a gente for revisitar os trabalhos do GrowSafe, do Insultech, né, que é né, talvez os mais antigos aí, as empresas aí mais antigas dos Estados Unidos que começaram com esses coxos, né? A ideia inicial desses coxos, até hoje é assim, é que cada boi não tenha limitação de acesso ao coxo e ao mesmo tempo você consiga medir quanto que ele comeu, quanto tempo ele ficou ali comendo. Então eu lembro muito bem quando, né, mais de 10 anos atrás, quando eu fui no USDA lá em Clay Center, né, no Clay Center, né, em várias universidades que eu já visitei nos Estados Unidos que tinha isso aí, na década passada, né, você tinha lá 8 animais na baia, você tinha 8 coxos. Não tinha essa história de ter mais de um animal por coxo disponível. Tá. Então, pô, você viu os trabalhos, excelente, cara. Pô, ficava sensacional, né? Falava, pô, você tem uma baia lá de 5, 6 animais, você tem 5, 6 coxos. O mais antigo, né, que tem até na USP de Pirassununga, os calanguetes, né? Cada animal tem um transponder, né, um colar que ele acessa só aquele coxo, né? O GrowSafe veio para assim, o animal entra em qualquer coxo, né? E aí na hora que ele entra, lê, né, o código de barra, lê o chip que ele tem na orelha, né, ou o colar. E aí o animal, só para falar, ó, agora é o animal 1 que está nesse coxo, viu? Ó, agora é o animal 2, né? Depois o software junta tudo do animal 1, tudo do animal 2, independente do coxo que ele comeu, né? Esse é o avanço em relação aos antigos calanguetes, né? Só que o que está acontecendo que eu gostaria de chamar a atenção do pessoal? O pessoal que vende esses coxos, isso está acontecendo muito no Brasil, o cara vende um coxo com confinamento comercial. E aí o cara coloca um coxo para 10 animais, um coxo para 6, para 5. E aí o que acontece? Tem uma disrupção no comportamento natural do animal em termos de consumo. Tá? Então, eu já participei de experimentos assim, não tenho na minha estrutura experimental, mas já participei, já colaborei com experimentos assim. E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: dependendo do que você quer fazer, do objetivo do seu trabalho, esse coxo não serve. Por quê? Só vou dar um exemplo. A gente mede comportamento ingestivo em todos os experimentos. Eu mensuro lá, a gente mensura na mão, em 24 horas, quantas vezes o animal vai no coxo. E quanto tempo dura o consumo do animal, por cada refeição. Depois a gente faz uma média. Beleza. Qual que é o normal de um animal visitar o coxo no dia? Numa dieta de 85% a 88% de concentrado, baixa fibra, né?
dependendo, isso muda, varia muito, mas vai aí desde 15 a 20 para 30 vezes por dia. O animal vai no coxo. Tá, vamos falar assim, de 15 a 30, depende da dieta, nível de FDN, né, energia, tal, mas aí, aditivo que você está usando, 15 a 30, certo? Eu tenho dado na mão de experimento que eu já colaborei, de coxo eletrônico. O animal foi mais de 100 vezes no coxo. Sabe por que ele vai mais de 100 vezes? Porque tem 5 animais por coxo. Tá. E aí, quando você olha em loco, você vê os animais brigando para comer. Um entra, aí um vem dar uma cabeçada, o outro sai. Aí vem outro. E aí, Interessante. o pessoal não está preocupado e ninguém põe o dedo nessa ferida. Tá? E eu já conversei com outros pesquisadores que têm a mesma opinião que eu. Cara, não vou comprar. Enquanto não tiver uma coisa sólida, estabelecida, o cara não vai comprar. Ou você vai comprar um por animal. Um por animal, ok. Vamos fazer uma prova de ganho de peso. Aquele animal naquele coxo, tal. Beleza, ótimo, serve. Agora, o pessoal quer aumentar a venda. Quer vender para confinamento comercial. Aí faz uma linha de coxo bonita. Aí no final da linha de coxo faz uma bainha pequenininha e põe lá um coxo e 12 animais lá dentro. Cara, não vai dar certo. Tá certo? A gente já sabe que tem animal que come de forma mais agressiva e animal que come de forma mais lenta. Tá? E aí você estimula a competição. Né? O que você acha que vai acontecer? Todo mundo, na hora que entrar no coxo e tiver a chance de comer, vai querer comer rápido. Você tem um consumo ingestivo rompido. Né? Você não tem mais a mesma, né, um consumo, uma ida ao coxo para um consumo de forma natural. O animal não mantém mais o comportamento ingestivo dele natural. E aí, por exemplo, vou dar só um exemplo básico. Vai. Você está testando um aditivo, monenzina sódica. A monenzina tem o típico resultado, que a gente já conhece, de fazer o quê? Reduzir o consumo por refeição, ou seja, o animal ele consome menos por refeição, mas vai mais vezes ao coxo. E aí, você tem um tratamento lá com monenzina, o que acontece? Como que você vai mensurar esse resultado? Sendo que você vai estimular o animal e muito mais vezes no coxo, porque ele não consegue. Esse é o comportamento natural dele comendo monenzina. E aí? Né? Então, o que eu tenho para falar em termos de relato é assim, vai fazer para pesquisa? Está aprovado? Tá, mas com um animal por coxo. Você tem a mesma quantidade de coxo que você tem de animal. Faz Tá? sentido. Mesmo o pessoal aqui do Brasil já publicou paper. O máximo que eu achei foi com 2 animais por coxo. Máximo. E ainda com animais bezerros, né? Pesando de 200 quilos e animais Tá. com peso menor, né? Então, assim, aí passa para o comercial, a minha preocupação é assim, né, no assunto da tecnologia. Aí passa para o comercial, obviamente que toda empresa quer ganhar dinheiro, quer faturar, e aí o cara, lógico, um confinamento comercial, ele vai vender 100 coxos, fica inviável, é caro esse coxo. Ah, não, ele vai querer vender, vamos vender então 15. E aí a gente põe lá 10 animais para comer em cada um desses 15, né? Então, é uma coisa que não é comprovada cientificamente. Lógico que não é comprovada cientificamente, porque você desrompe, né? Tem uma disrupção do comportamento normal do animal, e isso nunca vai ser provado. Tá? Então assim, para o comercial serve, desde que você coloque, então, faça uma baia lá e ponha a mesma quantidade de coxo que você põe de animal. Beleza. Né? Ou permita, por exemplo, né? Que os caras têm que pensar? Como você disse, tem que pensar com a pecinha atrás do olho, né? Você ter dentro da baia normal, só que permitir que só um animal da baia, ou colocar lá 3 coxos dentro da baia normal, o animal está vivendo ali dentro da baia normal, e permitir que esse cara, só um grupo de animais, por exemplo, 3 animais, acessem os 3 coxos dentro da própria baia. Só aqueles 3 comem ali, os outros, sei lá, 60 que tem na baia não comem. Né? Então, beleza. Ou faz a baia separada, mas essa história de a minha preocupação é assim, mais animais dentro comendo nesse coxo, né? Você não tem o resultado real e tem muita gente, porque é bonito, né? Nossa, coxo eletrônico. O brasileiro adora status. Isso é psicologia do subdesenvolvimento, né? O brasileiro adora mostrar coisa, né? Mostrar, comprei um carro novo, tal, né? Mas assim, qual que é a funcionalidade daquilo? O cara falar que tem um coxo eletrônico, beleza, mas como você usa esse dado? Se o dado que o cara está coletando é falho, o cara tem uma puta tecnologia na mão, mas o dado que ele está coletando é falho. Tá? Então, assim, também não adianta. Né? A mesma coisa dos coxos eletrônicos, das balanças eletrônicas também, né? Para a gente matar esse assunto de tecnologia. Tem balança eletrônica que tem uma variação muito grande nesse peso.
né? Mesma coisa que a gente mostrou de foto de celular. Eu acho que balança eletrônica de peso não tem muita vida útil. Até porque esse negócio da foto do celular, que é muito mais barato, daqui a pouco vai substituir isso. Oh. Porque a ideia é não levar o animal no tronco e você medir ali em tempo real. Tá ok? É. Então, com o celular, ou colocar uma câmera na baia que tira foto de todo mundo, né? Oh. Ou sobrevoar com drone e tirar foto e saber o peso, daqui a pouco já tá aí. É. Acabou essas balanças. Esses caras que vendem essas balanças vão ter que se reinventar. Né? Tipo, É. nem inventaram direito ainda, já vão ter que se reinventar. Vai. Tá? Então, assim, essas balanças, muitas delas, para quem está escutando e não sabe, hein? Ou quem está assistindo, muitas dessas balanças não tem célula de carga. Não tem célula de carga, a gente está acostumado. Entra o animal lá, pesa uma célula. Não tem, é por sensor. São vários sensores localizados no entorno da balança que joga no algoritmo lá e eles determinam o peso. Tá certo? Então tem muita falha. Eu também já acompanhei projetos assim. Os animais pesam lá, o bicho vai beber água, passa numa balança, igual balança de caminhão, né? O bicho passa por um caminho lá para beber água, acaba pesando lá e você tem lá, sei lá, às vezes você tem 10, 15 pesos daquele animal no dia. Tá certo? Só que esse peso, muitas vezes, nós já fizemos um experimento assim que a gente colaborou, você leva o animal pro tronco depois pesar, não dá o mesmo peso. Nossa. Não tem uma acurácia grande. Eu mesmo rodei estatística desses pesos. Eu mesmo já fiz um modelo, tentando estabelecer um modelo, não dá, o R quadrado dá baixo. Precisa ajustar. Tá? Então, assim, é legal para um confinamento comercial, tal. O confinamento comercial só mede no início e no fim mesmo o peso. Se você colocar isso no confinamento comercial, para você saber como é que está lá no meio do período de alimentação, joia. Não é? Você não media mesmo. Agora, assim, por mais que não seja tão certo, mas você está medindo alguma coisa. Ótimo. Se você achar que o investimento compensa, para você tomar a decisão da hora de abater, tomar, assim, pelo menos alguns animais da baia. Excelente. Mas para experimento, mas nunca. Né? Nunca eu vou colocar meus animais para tirar o peso numa balança dessa que não tem uma precisão. Né? Não tem acurácia e também não tem precisão. Né? Então, assim, faltam as duas coisas. Tá? Na minha opinião. Tá? Então, cuidado com a tecnologia, porque muitas vezes, como você disse, né? A gente falou de várias tecnologias aqui, mas se você pegar a tecnologia e não usar conforme deve, não explorar essa tecnologia conforme deve, você só vai estar mostrando para os outros que é bonito. Ó, que beleza essa tecnologia e tal. Mas você usa... Isso vai dar dor de cabeça para você. Exato. É uma coisa você comprar um carro de R$500 mil para fazer o quê? Para andar nas ruas esburacadas, né? Não adianta. Né? É melhor você comprar um carro mais barato, vai ser mais funcional para você. Né? Você compra uma tecnologia, sendo que aquilo não te retorna financeiramente. É um investimento a tecnologia e ela tem que te retornar. Né? E tem que te dar o dado certo para tomar a decisão. Imagina você investe numa tecnologia, ela gera um dado para você que, como você bem disse, você não analisa de maneira factual e esse dado é errôneo e aí você toma a decisão em cima de um dado errôneo também. Não dá. Não é só assim, eu tenho tecnologia, eu tenho alta tecnologia aplicada na minha operação, tá? Mas essa alta tecnologia aplicada, ela é funcional para você, para o seu caso, serve isso para você? Né? Exato. É a mesma coisa do cara, eu quero inseminar todas as minhas vacas hoje, minhas vacas do cara têm score 2,5. Adianta você falar para o cara comprar o sêmen do melhor touro, fazer um melhor protocolo de inseminação, sendo que as vacas do cara estão magras? É a mesma história. Mesma história do cara que quer chegar lá e quer dar 90% de concentrado para os animais no confinamento. Quero fazer milho úmido, tal, ótimo. Você vai misturar onde? Misturar, eu tenho um vagãozinho forrageiro, né? Aquele que nem mistura, né? Cara, você não pode fazer isso. Você não tem condição. Meu vagão não tem balança. Não tem como. Né? Assim, estamos dando exemplos extremos, mas a tecnologia é mais ou menos a mesma coisa. O cara tem que estar preparado naquele momento para receber a tecnologia. O cara não sabe nem quanto vai na baia, para que vai servir para ele o negócio de medir matéria seca, por exemplo. Se ele não sabe nem... Ele não controla as outras coisas, ele não sabe, faz bica corrida, não sabe nem quanto cai em cada baia. Vai ser tão útil o negócio de matéria seca para esse cara? Não vai. Melhor que ele faça no micro-ondas, como, né? Se ele for fazer, ele investir num negócio desse. Exato. A gente tem que ter um objetivo muito claro. Tem que ter um objetivo. Qual que é o problema que você está tentando resolver? Aqui a gente fala qual que é o pain point, né? O ponto de sofrimento. O que você tem nesse problema? O que você tem? Qual é o problema que você tem e que tecnologia que você pode utilizar? E às vezes a tecnologia é o quê? Usar os alunos, você gosta de estar falando.
eu vou fazer uma, sei lá, coisa simples. Então, acho que deixar bem definido, deixar a definição clara, qual que é o seu objetivo. E aí você vai atrás das soluções. E se a tecnologia resolver o seu problema, excelente. Senão, só vai trazer mais dor de cabeça. Você vai ter mais um problema para tomar conta agora. Então, Exato. É igual assim, vamos dizer, o cara ele quer fazer né, de novo um exemplo. Tecnologia usualmente precisa de internet, precisa de uma boa rede de energia, exato. né? Então vamos dizer que você trabalha num lugar que vive faltando internet. Internet é uma É, porcaria. Energia também, tipo, sentou um passarinho no fio, cai energia. Cara, não é para você, ainda não é para você. Tipo, é, você tem que resolver um problema de rede elétrica, é, tem que resolver é, um problema de internet primeiro, antes de você aplicar aquela tecnologia. é. Então muitas vezes tem que ficar esperto com isso. E como você bem disse, né? Se não for inteligência artificial, essas empresas que vendem tecnologia, que dependem de internet, que dependem de energia, têm que prestar assistência técnica. Ah, Porque sim. o sistema biológico igual ao nosso, onde tem vaca, tem boi, né, tem animais ali que precisam, né, passam a depender É, desses dados, né, dessa tecnologia no dia a dia, o cara precisa consertar aquilo na hora. Não é, tem assim, daqui 3 dias eu vou aí. Não tem essa. é, Né? é. Então, a prestação de serviço, né, o pós-venda também é muito importante, né, Uhum, nesse sentido. Né? Beleza. concordo. Eu acho que a gente está aí com 1 hora e Nossa, 20, já? mais ou menos, de papo. Sim. Ninguém tá cansado, cara. A gente falou bastante coisa, então eu agradeço demais o seu tempo. Foi muito bom, assim, para mim foi até um déjà vu, né? Parece que a gente estava fazendo trabalho da faculdade de novo junto, né? Hum. Exato, exato. Conversando e discutindo, né? Então, eu acho que é isso. A intenção desse podcast é colocar mais pulga atrás da orelha do pessoal e puxar o pessoal para olhar algumas coisas e falar assim, ó, pensa bem no que você vai fazer, olha bem isso aqui que pode não ser bem assim. Né? Então, esse podcast não tem intuito financeiro, eu não ganho nada com ele, né? Não tem patrocínio, não faço propaganda de ninguém e também, né, ninguém que vem aqui tem rabo preso com empresa, nada disso, né? Então a gente tem que falar o que é real porque somos cientistas, né? Então Sim. a gente tem que usar a ciência, né? Não pode tentar esconder dado e mostrar o que é interessante e esconder o que não é. Então a gente tem que falar o que é real. Se o negócio funciona, igual a gente falou dos loggers, ótimo, né? E tem coisa também Exato. que ainda precisa ser mais testada, né? Algumas coisas precisam de mais É, experimentos, né? Mais estudos. Né? E a gente, se não for nós, os cientistas, para dizer isso, né? Quem que vai ser? é, Né? é. Quem que vai ser? Se o negócio funciona ou não. Né? E aí, antes da gente terminar, eu prometi isso no começo. Tem que mostrar o vídeo lá da saliva entrando no rumen, né? Nossa, verdade, verdade. Tem que mostrar Isso esse eu quero vídeo. ver. Tem que mostrar esse Olha vídeo. só como a Então, gente é nerd, né, cara? então aguenta aí, né? Nossa. O mundo é dos Quem, nerds, né, meu? Vamos ver. quem tá no quem tá escutando no Spotify, vai no YouTube depois, que eu vou compartilhar minha tela aqui. Tem que entrar aqui no meu Drive. E eu tenho uma aula, na verdade, que eu uso isso numa aula Hum, de fisiologia, né? Que na segunda aula de nutrição que eu dou, eu faço uma revisãozinha de fisiologia, de salivação, né? Esse tipo de coisa. hum. E aí eu mostro esse vídeo no início da aula, né? Eu falo assim, ó, Vamos ver. a saliva, né? Tipo, o animal, o alimento volta para a boca e né, e entra a saliva, né? Deixa eu Vamos ver. pegar aqui, vou compartilhar minha tela. Esse até eu quero ver, meu. Não, peraí. Compartilhar minha tela aqui. O povo que usa esponja, né? Pra medir a quantidade de saliva. Vamos ver. Tá vendo aí? Tô vendo. Mas tem que dar o play aí. Vamos lá, agora deu play. Olha Ó. lá. O rumen tava Olha vazio, tá? isso. Era o dia do esvaziamento. Rumen vazio. Olha lá. Ali é a região do... Ali ele tá segurando bem a cárdia e o orifício reticulomasal, a saliva. A saliva vai começar a entrar agora. O animal vai engolir saliva. Ó, ali tá pouquinho ainda, mas ó, tá vendo?
Agora vai entrar, olha lá. Olha entrando a salida. Nossa! Super legal. Olha lá, olha o tanto, cara. Ó, ó, ó. Cara, impressionante. Exatamente, Muito legal esse vídeo, obrigado. exatamente a região do saco cranial, né? Ali. Muito legal. Então, Nossa, eu já trabalhei muito com rumen, mas eu nunca tinha visto isso. legal, né? Nossa, já fiz muita infusão abomazal também. E esse aí ficou bem legal. O dia de esvaziamento, né? Esvaziou o rumen. Nossa. E aí filmou, né? O rumen estava totalmente vazio, totalmente limpinho, já tinha limpado. Tudo. Nossa. Tirou foto? Eu acho que Nossa, dá pra fazer um... eu não tenho foto, né? Preciso ver se o Carol tem, né? Esse vídeo quem fez foi a Ana Carolina, né? Que é minha orientada de doutorado hoje, né? Quando ela estava na graduação, ela fez um programa, né, de estágio no exterior, né? Com bolsa da FAPESP. Ela foi lá para Saskatchewan, né? Para trabalhar com o Dr. Greg Penner, né? E aí ela, durante o estágio dela lá, ela fez esse Muito vídeo legal. nos dias de coleta. Muito legal. Bacana, né? Viu, você tem que pegar umas fotos do rumen e fazer como o seu virtual background seu aí, meu. Então, fazer, Fazer né? umas papilas. Deixar aqui atrás, né? As papilas, né? Faz para mim você que é o high-tech. Deixa eu... Bom demais. Puta, bom demais. Eu acho que foi a primeira vez que dentro aqui do podcast que eu fiz uma entrevista com... Já entrevistei várias pessoas, mas compartilhando tela, mostrando, né, dados. Eu Acho acho que ficou que bom, né? enriquece demais o papo, né? Que Eu bom, acho que que vai bom. ser excelente, porque daí o pessoal que está no trecho aí escutando no Spotify vai também depois poder ir lá para o YouTube, né, e visitar aí esses slides, que eu acho que ficou muito legal, tá? E aí o pessoal não se preocupa, que o que a gente mostrou aqui, o que o Gustavo mostrou, ele vai me passar o link, né, dos sites, aí eu coloco na descrição lá do episódio, né? E aí para o pessoal também acessar essas tecnologias aí, né, e saber mais. Tá bom, Gustavo? Puta, obrigado. Excelente. Não, Obrigado. obrigado a você, obrigado pela oportunidade aí, obrigado pelos ouvintes aí. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente coloca na descrição do vídeo também o link de contato para mim aí. Aí vocês Ótimo. tiver alguma dúvida, quiser discutir alguma coisa a mais, é só entrar em contato. Tamo aí. Ótimo. Aí o pessoal sempre pergunta lá no canal do YouTube, né? Tem a seção lá dos comentários. E aí também, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa lá, ou eu ou o Gustavo, vamos lá também para responder, então, para interagir com vocês. Tá bom? Obrigadão mesmo. Ótimo. Não, obrigado a você. Mando um abraço aí para todo mundo. Espero que as crianças estejam bem. Tá tudo bem, meu, tá tudo bem. Também, então, obrigado mesmo. Tenho certeza que, né, vai dar uma audiência monstruosa, porque o papo foi sensacional. Valeu. Obrigado, Danilo. Cuida. Um Bom final de abraço. semana. Abraço. Tchau, tchau.